Aqui vai que, né? Tem por isso. Bom, nosso tema hoje é essa citação de Mateus. A gente fazer uma reflexão sobre o que significa para nós, espíritas, seres comuns aqui sentados, né? Essa aí que é o objetivo do estudo de hoje. A passagem, ela até que é meio que clara, mas tem vários desdobramentos. Vós sois o sal da terra. Isso aqui é Jesus que falou. E se o sal for insípido, quer dizer, não tiver gosto, com que se há de salgar? Quer dizer, para que serve se ele for insípido? Para nada. Mas presta, senão, para se lançar fora, jogar fora. Ele é insípido e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade debaixo de um monte. Nem se acende uma candeia lamparina, se coloca ela embaixo de uma cestinha, que eles chamavam de alqueire naquela época. Hoje alqueire é uma quantidade de terra, né? Então você não, como sendo a luz do mundo, você não pode esconder a tua luz embaixo do alqueire. Mas você tem que colocar lá no velador, que é naquele lugarzinho que segura a vela para iluminar. E dá a luz a todos que estão na casa. Isso é muito interessante, né? Mas você tem que se colocar no lugar que a vela deve ficar aparecendo, não escondidinha, não é isso? E iluminar o teu lar. Assim, resplandeça a vossa luz. Isso aqui é uma das frases mais bonitas do Evangelho, se vocês pensarem do ponto de vista poético. Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que estás no céu. Então, como é que nós olhamos, com qual perspectiva, com qual olhar para essa... Entendeu tudo? Estou prestando atenção, procurando. Está fixando. Entendeu, João? Aí, se você puser essa palavra, eu não vou pôr porque isso daí deu bagunça, no Google e pedir lá qual que é a visão espírita, né? Sobre essa frase aí, sal da terra, o que os nossos palestrantes falam, você vê lá três abordagens fundamentais. Tem uma que é acho que é daquele momento espírita, né, que fala do cotidiano, do dia a dia. Como é que a gente transporta uma mensagem dessa para o cotidiano. Tem uma outra que é mais clássica, é da... Como é que chama? Oi? Eu estou sendo filmado. Tem um outro que é mais clássico, que é do... Como é que chama esse orador espírita de... Não, esse que morreu, que destruiu o Tabo. E que é mais clássica, fala do papel do espírita, né? Diante, né? A responsabilidade dele diante do mundo, etc. Mais clássica. E tem a versão do Haroldo, do Rossandro Kingsley, né? São as três que eu vi. Que ela é mais do ponto de vista assim, psicológico, porque ele é psicólogo, né? E ele é muito bom, né? Ele consegue trazer o tema bíblico, etc., para as nossas angústias cotidianas. E nós aqui do Lar Espírita, como é que nós vamos interpretar esse daí? Porque nós temos que construir em cima do que somos nós, não é isso? Sal da terra. Como é que nós vamos fazer? Achei teve várias, né? Mas achei duas mensagens de Emmanuel muito interessantes. Depois nós vamos também elaborar um pouco. Filhos da luz. Andai como filhos da luz. Isso é bonito, não é, Francisco? Andai como filhos da luz. Então, nos exortando a nós andarmos como sendo filhos da luz, não filhos da treva. E tem no livro da Esperança também, que aqui é uma abordagem um pouco mais parecida que a do Rossandro, que é tais quais somos.
É do jeito que a gente é. Então, o grande desafio, pelo que eu li aqui nas duas mensagens, pela palestra do Rossandro e as outras palestras, é o seguinte, porque a gente poderia ter uma interpretação disso aqui mais clássica, do tipo, nós somos espíritas, nós temos que dar o exemplo, não é isso? Temos que ter uma postura diante do mundo, como, né, para que a nossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o nosso Pai. Tá bom, isso aí vale. Mas o desafio que se coloca, e o Rossandro toca muito nisso, e como é que faz com as nossas imperfeições? Dá para a gente brilhar a nossa luz diante do que nós somos, com as nossas oscilações, com os nossos medos? E até ele toca muito na parábola dos talentos, que é aquele menino que não conseguiu aplicar o dinheiro, não é isso? Movimentar o dinheiro, escondeu, por quê? Por medo. Então, que dá para fazer um paralelo com essa parábola, quer dizer, ele teve medo de usar o talento e fazer frutificar seus talentos, não é isso? É a mesma coisa aqui. Então, parece que aí na literatura espírita, um chamamento para que a gente, diante das nossas próprias deficiências, diante, né, delas, apesar das nossas deficiências, dos nossos problemas, que todo mundo tem, a gente tem que procurar acender a nossa luz. E o Rossandro acentua muito, fala, a gente não vai... Você tem que construir a sua luz a partir do que você é. Você não tem a luz de início, não é isso? Nós não somos seres iluminados como são os grandes profetas, como é Chico, como são outros grandes, né, trabalhadores. Nós somos nós. Mas só que nós nascemos com uma missão. Esse que é o problema. E a partir dessa missão, do projeto de vida que a gente estabeleceu antes de nascer, que envolveu pessoas, que envolveu famílias, que envolveu medos até, né, como o menino da parábola, será que eu vou dar conta, na hora que eu entrar no rio da vida, começar a fazer a minha travessia da existência, eu vou dar conta, como diz o mineiro, né? Então, ele fala, a gente tem que valorizar esse capital que é a nossa vida, a nossa oportunidade, esse momento, apesar dos nossos medos, das nossas deficiências. Esse é o grande desafio nosso. E começar a espalhar o que a gente tem, porque todo mundo, quer dizer, esse que ele é psicólogo, né, ressalta muito, todo mundo tem algo de bom para doar, né? Ninguém é zero. Você tem uma missão, você nasceu para alguma coisa, senão né, não teria nem sentido você existir. Mas às vezes a gente se deixa dominar pelo pessimismo, pelo medo, pelas dores, pela culpa, e você não consegue resplandecer nenhuma luz. Esse que é o nosso desafio. Então é um grande desafio também de uma questão existencial chamada foco. Que é aquele filminho que tem do Momento Espírita, foi um filme de 4 minutos, fala, né? Nós precisamos ter um foco, quer dizer, conduzir a nossa vida, uma razão de ser, de existir, espiritual. Essa que é o grande desafio. A gente não ser levado pela vida de acordo com a grande música que o Paulinho da viola, mestre, fez. Né? Está errado, quer dizer, não sou eu que me navega, quem me navega é o mar, não é isso? Que ele falava na música dele, ou fala. A gente tem o foco da existência, que esse é um grande capital. O que quer dizer ter foco? Quer dizer que você viver, você ter sua vida, tocar pensando que você é um ser espiritual. E com esse pensamento, com essa crença, vamos dizer, interiorizada, porque uma coisa, isso aqui é difícil, né?
É você ter essa consciência de uma forma puramente intelectual, quer dizer, acredito em Deus, eu sou espírita, sou kardecista, etc, etc. Mas trazer esse conhecimento pro cotidiano não é uma tarefa muito fácil, porque a gente perde o foco na luta pela existência. Porque, né, a luta pela existência não é fácil não, viu, João? Não é fácil, porque você tem que ganhar a vida, você tem que educar filho, suas perspectivas de vida vão alterando ao longo da vida. Você vai ficando mais idoso, você vê a vida de um jeito, você é mais novo, está com outro potencial, vê a vida de outro jeito. Isso tudo traz muita ruído na sua existência, muita perturbação, muita coisa que você tem que dar conta, e de repente você perde o quê? O foco da sua existência, né? Quem sou eu, afinal? Você não, às vezes nem para pensar, você já levanta com a preocupação do dia tomando a tua conta e não faz a sua prece, não agradece a oportunidade do dia que está surgindo, você não, né? Você passa a reclamar da vida, não sei o que, se for, e aí vai construindo uma vida triste. Então, eu acho que resplandecer a luz é você pegar os tesouros que você tem, todos o têm, e amplificar, potencializar esse tesouro, apresentando ele aos outros, né? Para que os outros se sintam mais felizes de você existir, de você conviver com eles, e você vai crescendo em luz, né? Em sabor, etc. Essa mensagem aqui é magnífica, eu quero encerrar com ela, mas antes, então, vamos fazer essa marcha aqui, do Emmanuel, no Livro da Esperança, quando ele fala tais quais somos. Aí tá bom, nós conversamos, né, estamos fazendo nosso estudo, aí o Emmanuel fala assim, você tem um propósito de melhorar, de evoluir, de trazer luz e alegria. Mas muitas vezes, ele alerta a gente estaca, recusa a experiência. Você deita, quer dizer, você lança um olhar aflitivo para fora. Quantas vezes a gente não se deparou com isso? Você olha para fora e frequentemente você cobiça, sem perceber, a condição dos amigos. Então, entendeu? Você fica com inveja dos amigos. E você acaba perdendo muito tempo, um tempo valioso nas lamentações. Então esse é o primeiro conselho que o Emmanuel dá, a primeira advertência na hora da gente acender a nossa luz. E se eu tivesse mais saúde, a gente fala, né? Quando a gente está doente. Mas o Emmanuel adverte, nos corpos doentes, tem muito deles que têm espíritos que estão ali entesourando paciência, coragem, fortaleza, bom ânimo, levantando o padrão moral de muita gente. Mas e se eu tivesse um diploma agora de terceiro grau, de faculdade, seria diferente a minha vida. Mas o dever retamente cumprido, fala o Emmanuel, é um certificado, é um diploma muito nobre. Você é uma pessoa do bem que faz as coisas. Te leva a conquistas muito grandes. Mas e dinheiro? Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro para ajudar os outros. Mas é possível socorrer o doente, abençoar o próximo, sem muita moeda. Mas se tivesse cultura, hein? Soubesse as coisas, meio que desapontado, você fala assim, mas você não deve esquecer que teve muitos sábios e autoridades, nunca teve sábio nem autoridade que não começou na dureza, muita disciplina. Quer dizer, para a pessoa chegar a ser sábia, né, ela teve que sofrer bastante. A gente acha que é moleza, né? Aí vem o nosso desafio de tirar a luz, de tirar o sal da terra do nosso ambiente cotidiano. O esposo transviado, a esposa difícil, o filho problema.
O parente complicado, quem não tem? Os colaboradores, aqueles que estão começando lá, não sabem nada ainda, que vão te ajudar. Os amigos incompletos. São preciosos motivos preciosos do teu apostolado individual. Então ele chama de apostolado individual. Quer dizer, você é um apóstolo. Apostolado individual, teu. Cada um tem o seu. E é ali onde você vai achar o terreno para fazer o tempero. É no esposo, é no parente, é no amigo que é teu ajudante, um amigo que não está dando muito certo. Como é que você faz esse apostolado? Aí que vem o acendimento da luz. Na abnegação, engolir sapo, né? No entendimento, compreender mais o outro, para que te eleves de nível diante da vida maior. É bonito isso aqui, eu adoro Emmanuel, né? Errados ou inibidos, quer dizer, essas pessoas que compõem o teu apostolado individual, teu material de aprendizado, de lição, de espalhamento de luz, podem estar errados ou inibidos, deficientes, ignorantes, rebelde, faltoso, mas é necessário aceitar a nós mesmos tais quais somos. Esse é o segundo desafio, a nós mesmos. Esses palestrantes que eu falei para vocês, eles acentuam muito isso. A questão da gente partir dos próprios problemas que nós temos com um campo de aprendizado, de impulso para aquisição de luz. Ele fala, quem errou, quem fez muita bobeira, e superou tudo isso aí, né? É um aprendizado muito grande, né? Não estou falando para ter ilusão a nosso respeito, mas temos que tomar consciência de que nós somos passíveis de recuperação, de melhoria, de educação, de utilidade para o bem do semelhante. É isso aí que é a construção da nossa luz. Na sustentação do bem de nós mesmos, pode principiar desde hoje, se a gente quiser, porque é da lei que a nossa vontade disponha de oportunidade para renovar os destinos todos os dias. Quer dizer, nós temos que pegar da nossa vontade, usar o material de aprendizados a partir de nós mesmos, nos aceitando como somos, trabalhar esse ser, e esse ser é o que temos. Não tem outro, para distribuir luz. Ensinou Jesus que o reino de Deus está dentro da gente. Dentro do ser. Todo mundo tem. Jesus, gente, ele não falou isso aí, ele falou para todos nós, para a humanidade inteira. Apesar de ele ter falado isso quando os discípulos estavam cansados, né, meio desanimados, ele deu essa animada aí. Então é para a gente parar de invejar os instrumentos de trabalho e de progresso que está na mão dos outros. Aí que está a chave. Parar de invejar, de achar que a felicidade está ali com o outro. Para superar as dificuldades, os problemas dos nossos próprios limites, de nós mesmos, esses problemas, tem que abrir o coração ao amor e aproveitar todos os recursos que você tem na mão. Eu não sei se eu estou conseguindo, né, com a ênfase que o Emmanuel dá, passar para vocês, que eu acho que esse que é o centro das nossas interpretação, nós aqui do Maria Lobato, do sal da terra. A gente partir de nós, que somos seres que Deus destinou à luz, é isso? É um ser que tem muita sombra, reconhecer, né, que tem essa sombra, mas aceitar que esse é o nosso ponto de partida e que é o que temos, trabalhar com esse ser que somos nós e espalhar a luz que nós temos. Esse que é eu acho que é o grande, acho que é um grande sumo que a gente pode tirar da lição de vós sois a luz do mundo. Vocês queriam fazer alguma observação? Estou abrindo para discussão porque você pode ser enriquecido.
Talvez um ponto interessante, o João coloca aqui, aceitar a gente mesmo, mas que isso não nos leva a a gente também se incomode. Sim. Eu acho que é aí que fala que quando você, né? Quando o Jesus alerta, resplandeça a vossa luz. Esse que é o que você está chamando a atenção. Você olha para você, vê os seus problemas, etc., mas a sua luz tem que resplandecer. Você tem que ter uma razão de existir. Né? Você tem que colocar para fora. Não é possível, todo mundo tem coisa boa, eu acabei de falar. Né? E isso daí tem que ser potencializado, tem que ser ampliado, tem que ser crescido. Só um comentário aí. Observe que quando Cristo fala, resplandeça a vossa luz, ele diz como isso deve ser feito. Não é para que vejam as vossas boas obras. Não é que eu resplandeça a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras. Então é através das boas obras que vocês produzem a luz. E glorifiquem a quem? Observe como que nessa casa. Para glorificar eu que fiz as boas obras? Não. Para glorificar ao Pai que está. Então, quando alguém agradecer a você, você diz aí, agradeça ao Pai. Né? Agradeça a Deus. Eu gosto muito dessa passagem aí. Isso é a própria construção de um mundo melhor, né? É a própria construção. E tem uma coisa que o Emmanuel também foca muito, que eu vou fazer aqui, aí eu fecho a discussão de hoje, a gente vai tomar o par, que é a construção da sua individualidade. Antes de falar nisso, né, se a gente olhar para cada ser que está sentado aqui, cada um de nós, cada ser tem uma luz própria, ele emite uma luz própria. Aliás, é um resumo, né, é uma forma simplificada do que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que nós emitimos em torno de nós, através do que a gente é, do que a gente pensa, do que a gente fala, do seu ser, da sua vida, do que te preocupa, do que te move, você constitui um ser que emite uma certa frequência de vibrações. Os espíritos veem o que você é. Tanto é que quando o espírito desencarna, vai para regiões mais difíceis, eles não enxergam os espíritos que estão num nível um pouco melhor, porque as vibrações são diferentes. Os que estão no nível menor veem os outros, veem de diferente forma, não é? Nós temos uma identidade iluminada de luz, entenderam? Como hoje o celular pede o dedinho da gente, pede a cara, pede a voz, pede não sei o que nos identifica, e você tem. Inclusive, eu já falei isso aqui, os próprios obsessores, esses especializados, isso tem no livro do André Luiz, eles procuram identificar qual que é a sua vibração fundamental. Eles têm curso de obsessão lá, acho que é ação e reação ali, em que ele vai, estuda e consegue, ele quer atacar uma pessoa, ele vê qual que é a vibração fundamental daquele ser. Você não tem só uma vibração, porque às vezes o dia a dia, como eu falei, te leva lá e você solta faíscas, vamos pensar assim, né? Rainhos de diferentes cores, coloração, um mais de raiva, outro mais de ansiedade, outro mais de alegria, não sei o que, aquilo forma uma bagunça. Mas você tem um eixo fundamental, uma luz própria, que é o que te define. E quando eles conseguem identificar a tua razão de ser, a tua luz fundamental, aí eles começam a atuar na obsessão naquele ponto. Eles começam a atuar a partir dessa informação. E deixa o trivial de lado. E o que o Emmanuel fala? Então, qual que é a questão do foco? Eu voltando para vocês, e da construção de espalhar a luz. É a gente começar a construir em torno de nós um ser mais iluminado, partindo das imperfeições que nós temos. Se hoje, talvez se a gente pudesse sair e nos ver de fora, talvez a gente gostasse ou não gostasse do que visse, não sei. Né? E começar a melhorar esse padrão vibratório fundamental, o eixo que te move na vida.
que eu chamo de foco da existência. Se você começar a ter uma preocupação fundamental, espiritual, mais elevada, mais harmônica, mais branda, pacífica, etc., você começa a mudar a sua estrutura de luz. E você vai desencarnar diferente de quando você ingressou na vida. Você vai ser um ser mais iluminado, mais bonito, né? Isso é uma coisa lenta, não se faz da noite para o dia. Esse que é o respeito a nós mesmos. Nós não vamos nos transformar em espíritos de luz, iluminados, isso aí está com um salto, né? Isso é uma construção, mas tem que ter o foco. Esse aí que é o objetivo. Então, para a gente terminar o estudo de hoje, nós vamos terminar mais cedo um pouquinho, acho eu sempre acho que vai terminar mais cedo, fica confundindo as mentes. Acho lindo essa frase de Paulo, e serve para nós. Um ano novo que nós estamos entrando, né? Isso sempre nos faz assim, nos tornar mais introspectivos. Paulo falou, andai como filhos da luz, que complementa, né, a passagem. Cada criatura, diz Emmanuel, dá sempre notícias da própria origem espiritual. Olha como é que ele fala, a gente dá notícia de quem a gente é. Toda criatura. Os atos, quer dizer, o que você faz. As palavras, ó, são todas vibrações, tá? Tudo coisa que a gente tem que cuidar. Quem tem foco, cuida de atos, de palavras, dos pensamentos que saem da tua mente. São informações vivas da região mental de onde procedemos. Ela mostra quem que você é. Os filhos da inquietude, olha que frase bem construída, filhos da inquietude, aquela pessoa que está assim, costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição, quer dizer, os filhos da inquietude envolvem aquelas pessoas que estão ao seu redor na inquietação deles. Os rebentos da tristeza, quer dizer, aqueles que são tristes, espalham o nevoeiro e o desânimo. Vocês estão vendo a pessoa formar em torno de si uma vibração fundamental. Tem pessoa que é desanimada, tem outra que é triste, né? Os cultivadores da irritação, aquela pessoa irritada, nervosa, cheia de coisa, fulminam, atacam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Esse aí é o irritadiço. Os portadores de interesse mesquinho, que pensam no ensino, de como tirar proveito das coisas, ensombram a estrada em que eles transitam. E eles estabelecem um escuro clima nas mentes dos outros. Então todo mundo vê a estrada também, sem luz, por onde eles passam. Então, gente, isso é a construção espiritual, isso é feito no cotidiano. Os corações endurecidos, eles geram nuvens de desconfiança, por onde que passa. Os corações que são duros. Os afeiçoados à calúnia distribuem venenos. E venenosos quinhões de trevas, onde se improvisam grandes males e grandes crimes. Quer dizer, eles são... a vibração fundamental deles é essa. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. Essa é a nossa obrigação. Nós somos cristãos, temos que ser filhos da luz. E como é que nós vamos nos portar como filhos da luz? Último parágrafo. E a missão da luz, qual é? Ela é uniforme. Então a luz, quando você acende uma luz, uma vela, ela espalha por todo o canto, não só pega uma pessoa. Ela é uniforme e não engana ninguém. Beneficia todo mundo sem distinção. A luz espalha, né, seus benefícios para todo lado. Não formula exigências para dar. Você simplesmente ilumina, você não exige, entendeu? Sai de você.
afasta as sombras sem barulho. Gente, quando você liga uma vela, acende uma luz, as trevas vão embora, se muda o ambiente e não tem barulho. Espalha alegria, semeia esperança. São os filhos da luz. Esclarece, ele ensina, ele ampara, ele irradia-se. Então essa é a nossa missão. Então, andai como filhos da luz. Paulo. Fazer a nossa prece, tomar o nosso passe. Então vamos organizar então os nossos pensamentos, concentrar as nossas aquisições mais brilhantes que nós adquirimos através de todas as nossas encarnações, muito sofrimento, muita dor, muita alegria também. Somos hoje filhos da luz, com muita esperança dentro de nós de darmos um passo significativo na nossa existência. Para isso pedimos o amparo do plano espiritual para nos dar coragem, para vencer as próprias deficiências, para enxergar onde que nós temos que atuar. Pedir a Jesus também que ampare os nossos companheiros de viagem, aqueles que caminham conosco na existência, que são os nossos parentes, os nossos amigos. Apesar de todos os erros que cometem, são os nossos. E eles estarão conosco na reencarnação futura para completar o nosso aprendizado de caminhantes da luz. Abençoa-os então a todos os nossos filhos, os nossos companheiros, os nossos pais, agradecendo aos nossos pais a bênção que nos deram a vida. Que Jesus então estejam com todos eles. Que abençoe os sonhos dos nossos filhos, mesmo sendo muito diferente do que nós aspiramos para eles, mas entendendo que eles são almas com direito a fazer sua própria trajetória. Pedir paz pelo nosso Brasil, que vive momentos conturbados, e que Jesus nos ajude nesse campo, nessa seara, a ser o filho da luz e não aquele que espalha a discórdia. Esteja conosco agora, companheiros espirituais, no passe que nós vamos receber. E muito obrigado por mais um ano que foi, por mais um ano que se inicia. E assim seja.